A ampla maioria no Brasil católico, de forma consciente ou inconsciente, acredita que a desigualdade é a raiz dos problemas sociais e que a busca pela igualdade deve ser um objetivo moral. Essa realidade do Brasil católico evoca a moral da história medieval do ferreiro e o padre. Na vila de São Clemente vivia um ferreiro chamado Estevão. Hábil em seu ofício, trabalhava sem descanso, moldando ferro em ferramentas e armas que vendia aos mercadores. Com os anos, sua oficina cresceu e ele passou a empregar jovens aprendizes. Certo dia, o padre Paulo foi até Estevão e, com um tom solene, disse: Meu filho, vejo que tens prosperado, mas lembra-te, a riqueza é um fardo perigoso. Enquanto acumulas moedas, outros na vila mal têm o que comer. Não seria justo dividir um pouco mais com eles? Estevão olhou ao redor e viu seus aprendizes suando sobre a bigorna. Pensou em quantos anos trabalhou para erguer sua oficina e disse: Padre, os que pouco têm poderiam trabalhar e prosperar como fiz. O que ganho, conquistei com esforço. O sacerdote balançou a cabeça e disse: Mas se todos tivessem o mesmo, não haveria injustiça. Deus nos quer iguais. Estevão sorriu e respondeu: Se Deus nos quisesse iguais, não teria nos feito tão diferentes em talento, esforço e ambição, além de nos colocar em diferentes circunstâncias e oportunidades. O que seria da vila sem os que constroem, se todos apenas clamassem por justiça divina? Na missa de domingo, o padre pregou sobre a humildade e o perigo da ganância. A vila ouviu, murmurou e, aos poucos, olhou para Estevão não mais como um exemplo de trabalho, mas como um homem egoísta, avarento e malvado que deveria doar mais. A moral: quando a pobreza é santificada e a riqueza condenada, o mérito se torna culpa, o esforço e o sucesso, pecados a serem expiados. A história estabelece uma analogia com a realidade dos ricos empreendedores no Brasil católico atual. Com esforço e inovação, eles constroem impérios, mas em vez de serem admirados por seu sucesso, são retratados como vilões. Sua prosperidade, honesta, que os diferencia economicamente da maioria, torna-se motivo para serem penalizados, em vez de reconhecidos e considerados como boa referência. Esses caras servem de inspiração para o cidadão comum. Todo mundo quer ver e falar: quanto desse cara eu posso trazer para mim? Essa visão moralmente distorcida não é fruto do acaso, mas o resultado de um longo processo cultural que moldou a mentalidade da maioria no Brasil católico. Esse processo incutiu a desconfiança em relação à riqueza, fazendo com que o sucesso legítimo fosse acompanhado de culpa, a pobreza fosse exaltada como virtude e os pobres fossem vistos como vítimas passivas dos ricos. Tudo isso se sustenta na falsa premissa de que riqueza e pobreza são partes de uma equação de soma, zero, na qual o que um ganha necessariamente representa a perda de outro. Você é a própria razão do crime, Bruce Wayne. A tua fortuna já é um crime, imbecil. Nunca parou pra pensar nisso? Quantos pobres precisam existir pra ter um bilionário igual a você? Toda vez que você tem um setor não produtivo, especificamente o setor financeiro, tendo lucros absurdos, isso significa sequestro de produtividade da economia. Não tem como. A religião católica é capaz de gerar distorções tão inusitadas que pode levar um economista a palestrar como um pseudo-especialista, expressando suas ideias com absoluta convicção, ainda que destituídas de fundamento econômico. Significa fazer uma revolução social no Brasil. Significa desconcentrar a renda, a riqueza e a propriedade. O Brasil é rico. O Brasil é rico. No Brasil católico, é indispensável adotar uma postura cética diante de discursos pejorativos sobre a riqueza. A chamada desconcentração de renda não é apenas um argumento baseado na ignorância, mas frequentemente resulta de falácias enraizadas na corrupção cultural católica ou de sofismas calculados para manipular a população desavisada e justificar a ampliação da tributação sobre a riqueza. O que tem a ver esse homem com o que eu vou trazer aqui?
Atualmente, ele tem 200 bilhões de dólares, aproximadamente, que dá cerca de 1 trilhão de reais. Aí a gente começa a entender, né? Aonde que está o dinheiro, por que o povo está passando aperto, porque o dinheiro vai ficando na mão de poucos, né? A ignorância frequentemente caminha de mãos dadas com a arrogância, mas também pode ter a inveja como fiel companheira. A ignorância busca desculpas, a arrogância impõe certezas e a inveja disfarça seu rancor com clamor de justiça. Num país desigual como o Brasil, ser rico, tiro não, é pecado. O curioso é que muitos que defendem essas ideias acreditam ser modernos progressistas, enquanto, na verdade, estão apenas reproduzindo uma moralidade que tem raízes no pensamento católico medieval. É que nós somos herdeiros de uma teologia medieval que demonizou o dinheiro e as finanças. Sim. E a teologia medieval colocou muito essa ideia que Deus não gosta do dinheiro, Deus não gosta do rico, e as pessoas acabaram comprando esse discurso. Muitos que defendem essa perspectiva nem sequer percebem que estão reproduzindo uma estrutura moral específica, enraizada na cultura brasileira e profundamente moldada pela tradição católica, que ao longo dos séculos corrompeu a visão sobre a riqueza, demonizou a desigualdade e elevou a igualdade a uma virtude quase absoluta. Mas não faz sentido que alguns tenham coisas que os outros não têm direito. Isso aqui é completamente o contrário de um Brasil onde a gente quer que todo mundo seja cidadão igual. Para começar, uma boa reforma tributária no Brasil teria que fazer várias coisas. Primeira delas, ela deveria ser justa do ponto de vista social. O que significa isso? O pobre paga mais imposto no Brasil do que o rico, porque o imposto no Brasil é muito concentrado em consumo, e o pobre gasta toda a sua renda em consumo, o rico não. A falácia socialista de que os pobres pagam mais impostos do que os ricos, simplesmente porque consomem toda a sua renda e não podem poupar, ignora a estrutura progressiva da tributação sobre patrimônio e renda, bem como a maior contribuição absoluta dos mais ricos, inclusive nos impostos indiretos sobre o consumo de bens e serviços. Embora os pobres destinem uma fatia maior de sua renda ao consumo, a carga tributária efetiva sobre os ricos é significativamente superior, especialmente quando se considera a tributação sobre patrimônio, investimentos e rendimentos. Além disso, os mais ricos geralmente não são os principais usuários de serviços públicos como saúde e educação, mas são os maiores financiadores desses sistemas, contribuindo significativamente para a arrecadação tributária, tanto por meio de seus negócios quanto por seus gastos pessoais. Em suma, essa falácia populista, ao encontro da corrupção cultural católica e reforçada por ela, foca na relatividade, ignora o absoluto e desconsidera a complexidade do sistema tributário. Mais importante que saber por que se acredita que o Estado deve tomar dos ricos para dar aos pobres, é saber a origem dessa ideia na mentalidade popular brasileira. E, sobretudo, se essa mentalidade é benéfica ou apenas serve para manter o país preso a um ciclo de estagnação econômica e dependência. Veja este vídeo até o final, porque a explicação para este assunto pode mudar a maneira como você enxerga o Brasil. Se gostar do assunto, pense em colaborar, inscrevendo-se no canal, deixando o seu like e compartilhando com seus contatos, para que mais pessoas possam perceber a herança cultural maldita que assola o Brasil. A crença de que a desigualdade é um mal e a igualdade uma virtude não surgiu espontaneamente. Ela é o produto de séculos de influência da filosofia social da Igreja Católica, que moldou a moralidade da sociedade brasileira. Primeiro você pega um modelo, vamos usar aqui, eu vou falar de modelo inconsciente, né? O inconsciente coletivo brasileiro e o americano. Americano é o quê? Valores, protagonismo, independência, ganhar dinheiro é bom. No Brasil, se você tem sucesso é um crime. Né? O cara é humilde, o cara não é humilde. A Igreja Católica, ao longo da história, construiu um ardil político sofisticado
para minar o individualismo, associando moralidade pejorativa à riqueza, fato que é utilizado na política do Brasil católico, sem que a ampla maioria perceba a manipulação ao encontro da corrupção cultural católica contra a riqueza. É exatamente por brigar pelos pobres, de cuidar dos doentes, de atender os mais necessitados, que os ricos da época mandaram crucificar Jesus Cristo. O imposto de renda eu prometi para vocês que até o final do meu mandato, até R$5.000, as pessoas não pagarão imposto de renda. Eu estou definido de que o rico tem que ir para o imposto de renda e que o pobre tem que ir para o orçamento da União. Para enfraquecer o individualismo, usa-se o pretexto da justiça social, propagando a ideia de que a busca pelo sucesso pessoal e a acumulação de bens são expressões de egoísmo e avareza, enquanto a pobreza é exaltada como virtude. No entanto, a liberdade começa no dinheiro. Destruir o individualismo destrói a riqueza, e destruir a riqueza aniquila o próprio individualismo. Incapazes de criar valores próprios, os ressentidos negam os valores dos nobres e os invertem. O que antes era força se torna arrogância. O que antes era orgulho se transforma em pecado. Segundo Nietzsche, essa moralidade dos ressentidos foi ampliada e levada ao extremo pelo cristianismo, que a transformou em seu fundamento central. Esse discurso, travestido de compaixão, desestimula a responsabilidade individual e fortalece a dependência do Estado e da própria Igreja, consolidando seu poder sobre a sociedade. Na visão de Nietzsche, as pessoas que pedem piedade sem dar algo em troca acabam se posicionando como indefesas, quase infantis, como se dissesse: não posso fazer nada por mim mesmo, então alguém precisa fazer por mim. Para Nietzsche, isso é uma forma de desonestidade. A condenação da riqueza não é um apelo genuíno à caridade, mas um instrumento de dominação ideológica para enfraquecer o individualismo com uma moral coletivista. O que nós estamos fazendo é apenas uma reparação. Nós estamos falando que 141 mil brasileiros que ganham acima de 600, acima de R$1 milhão por ano, vão contribuir para que 10 milhões de pessoas não paguem imposto de renda. É simples assim, mas vai permitir que o pobre possa comer um pouco de carne, seja músculo, seja filé mignon, não, seja, alcatre, seja contrafilé. O argumento populista de tributar mais a riqueza para aumentar a faixa de isenção do imposto de renda dos pobres, sob a justificativa de que isso lhes permitirá se alimentarem melhor, ignora diversos fatores econômicos e fiscais. A tributação sobre a riqueza não ocorre em um vácuo. Ao aumentar impostos sobre os mais ricos, especialmente sobre investimentos e patrimônio, o efeito esperado é a retração de investimentos produtivos, o que impacta negativamente a geração de empregos, o crescimento econômico e, consequentemente, a renda dos próprios trabalhadores. A ideia de que mais arrecadação para o Estado se traduz automaticamente em melhor alimentação para os pobres é uma falácia. O histórico de má gestão, corrupção e ineficiência estatal sugere que esses recursos dificilmente atingirão o seu alegado propósito. Além disso, a inflação gerada por políticas tributárias distorcidas pode aumentar os preços dos alimentos, anulando qualquer possível benefício. Esses dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Banco Central no seu relatório de estatísticas fiscais. Esses dados mostram que o setor público registrou um rombo trilionário nos últimos 12 meses. Então, e o governo, como você disse, gastou a mais do que arrecadou R$1.128 bilhões a mais do que arrecadou. Só em julho, os gastos foram, sem cobertura, 21,3 bilhões de reais. Uma coisa, de fato, chocante, né? Isso significa, Lene, é claro, ameaça de inflação forte, né? Ameaça de juros ainda mais altos e também um crescimento muito baixo ou nenhum crescimento se não for tomada nenhuma providência. Por fim,
Se o objetivo é permitir que os mais pobres tenham mais poder de compra, a solução não está em punir a riqueza, mas sim em criar um ambiente econômico mais favorável ao crescimento, com menos tributação, menos burocracia, mais estímulo ao enriquecimento e liberdade para empreender. A proposta de tributar mais a riqueza para aumentar a faixa de isenção do imposto de renda dos pobres, para que estes possam se alimentar melhor, esconde uma estratégia política ardilosa. Jogar os políticos contra uma massa eleitoral incauta, previamente doutrinada pela corrupção cultural católica, a enxergar a riqueza com suspeição e a desigualdade como uma injustiça. Ao transformar a taxação dos mais ricos em um falso dilema moral, onde a escolha se dá entre ajudar os pobres a se alimentarem melhor ou manter privilégios dos milionários, os idealizadores da proposta colocam os políticos em uma posição delicada. Se votarem contra, serão rotulados como defensores dos ricos e inimigos dos pobres. Se votarem a favor, garantem o apoio eleitoral da maioria, mesmo que a medida cause efeitos econômicos negativos a longo prazo. Quer dizer, ele foi eleito por pessoas que têm uma perspectiva de um país mais justo. De um ardil político cínico, os proponentes sabem que a narrativa coletivista, moldada pela moralidade católica distorcida, torna a proposta praticamente imbatível perante a maioria dos eleitores que não compreende os efeitos deletérios da alta tributação sobre investimentos, geração de empregos e crescimento econômico. Os políticos, reféns do ciclo eleitoral e temendo perder votos, acabam cedendo, aprovando medidas que aprofundam a estagnação econômica e a dependência do Estado. No fim, a jogada beneficia apenas os engenheiros sociais do poder, que se aproveitam do ressentimento contra os ricos para expandir o domínio estatal, enquanto os pobres continuam presos na ilusão católica de que um imposto maior sobre os ricos resolverá seus problemas, quando na verdade apenas reforçará sua condição de fragilidade econômica. Essa percepção de ver a riqueza com suspeição, enquanto a pobreza é associada a um mérito moral, moldou profundamente a maneira como os brasileiros interpretam a economia e a política. O rico passou a ser visto como alguém que deve se justificar por sua fortuna, enquanto o pobre é tratado como um credor que tem direito à produção dos mais prósperos. O efeito disso foi a substituição da liberdade econômica pela moralidade da pobreza. Porque Voltaire já dizia, quando o emprego não te tira só necessidade, ele te tira do vício, né, e te dá propósito de vida. Se eu estou empregado, eu trabalho pra caramba, filho. Eu estou aqui contigo, tá? Imagina quanto eu já trabalhei hoje. Como eu trabalho muito, eu não tenho tempo de vício, né, e não tenho tédio, né, e tenho um propósito de vida. Não é só a remuneração financeira. Então a gente está com uma experiência nova no Brasil. Como é que você pega 57 milhões de pessoas, tira o propósito de vida, tá? Tira nega a eles a oportunidade de se livrar do vício e simplesmente dá uma remuneração financeira. Que tipo de sociedade você cria dessa maneira? É quase uma distopia o Brasil no momento, tá? Eu não sei que tipo de sociedade vai nascer disso, tá? Porque quando você passa por dificuldade, a melhor coisa da vida é você passar por dificuldade, porque você consegue se transmutar, você consegue se criar algo melhor pela dificuldade. Eu tive dificuldade no passado, tá? Eu vim do meio bastante humilde, então eu tive dificuldade, mas as dificuldades me transmutaram. Como é que é você viver sem dificuldade? E quem é o pai? Não tem pai. Tem pai não? Não, a mãe que sustenta no peito. Aí tem um Bolsa Família, né? Tem o auxílio! Tem o auxílio! Faz o L, né? Do Lula, né? Lula paga, hein, Lula? Pai, quero... Não deixa voltar o Bolsa... Em vez de enxergar a prosperidade como um resultado natural do trabalho e da criatividade, a sociedade passou a encarar toda a desigualdade como um erro a ser corrigido pelo Estado. É como se a função do governo fosse a de um justiceiro cósmico, encarregado de equilibrar a balança com base na moralidade católica. O problema é que esse pensamento controlador, além de uma ilusão, afeta o crescimento econômico. Entendeu? O Hayek tem uma frase maravilhosa. Ele diz assim: o trabalho curioso da economia é ensinar ao planejador central, né, ao governo, o quão pouco ele sabe sobre aquilo que ele imagina que ele pode planejar. Países que abraçaram a mentalidade da igualdade absoluta
sempre colheram os frutos da sua própria destruição. Quando a riqueza passa a ser tratada como um pecado, o governo pode reduzir o número de interessados em arriscarem a produzi-la ou até em fazê-las desaparecerem por absoluta proibição. Após 2 décadas governando com mão de ferro e esbanjando luxos ao lado de sua esposa, enquanto o povo enfrentava filas intermináveis por comida, racionamento de energia e um inverno rigoroso sem aquecimento, Nicolae Ceausescu, ditador da Romênia socialista do bloco soviético, gastava bilhões em projetos megalomaníacos, como o Palácio do Parlamento, uma das maiores construções administrativas do mundo. Tudo isso enquanto colocava parentes em cargos do governo e mergulhava o país em corrupção. E se toda manhã você acordasse sem saber se teria o suficiente para comer ou o que precisaria trocar apenas para sobreviver? Em Cuba, esse é um desafio que muitos enfrentam. Um lugar onde algo tão simples como tinta para cabelo pode custar uma parte significativa, quase 1/4 da sua renda mensal. As ruas estão cheias de pessoas tentando ganhar a vida, enfrentando lutas diárias. Enquanto isso, nações que abraçaram a liberdade econômica aceitaram a realidade humana, a sua natureza e limitações, considerando a desigualdade como parte natural da vida humana, se tornaram modelos globais de desenvolvimento, como os Estados Unidos e Singapura, entre vários outros. Estou em Singapura, um dos lugares com IDH maior do mundo, em primeiro lugar, na Ásia. O lugar onde tem mais milionários concentrados no mundo. Vi uma pesquisa recente aqui, diz que a cada 6 pessoas temos um milionário. A diferença, talvez um dos maiores segredos dessa ilha, é ter menor índice de corrupção e os impostos mais baixos. Exatamente o contrário dos países governados pela esquerda. A pergunta que fica é: por que insistimos em um modelo falido? A resposta é simples: porque a mentalidade da culpa e da redenção ainda vive no inconsciente coletivo da ampla maioria dos brasileiros. Como se libertar da manipulação religiosa? E acredite, muitas pessoas estão sendo manipuladas sem perceber como funciona essa manipulação e estão sofrendo dentro de várias denominações que temos por aí. Este fato é aproveitado na política pelos auto-ungidos de progressistas ou justiceiros sociais cósmicos, comumente influenciados pela tradição católica até de forma inconsciente. O que nós estamos fazendo é apenas uma reparação. Eu sempre duvido de quem se acha do bem. Eu também. A ampla maioria dos brasileiros não percebe que sua visão econômica não é resultado de um estudo aprofundado da realidade, mas sim da filosofia social da Igreja Católica, que há séculos enxerga a desigualdade social como um problema a ser resolvido, e não apenas a pobreza por si. Eu não acho que o problema é a desigualdade social, acho que isso é uma modinha. O problema é a pobreza. Desigualdade sempre vai existir. Só existe igualdade na miséria e na pobreza. Quando você deixa as pessoas se mexerem, a desigualdade aparece. O rico, segundo a visão católica, carrega um fardo moral, uma culpa inerente, enquanto o pobre é visto como moralmente puro ou, ao menos, como credor de uma reparação. Essa noção se infiltrou no inconsciente coletivo, moldando a maneira como a sociedade avalia a economia e as relações sociais. Em Mateus, capítulo 20, versículos 1 ao 16, Jesus prega que todos são tratados igualmente no reino dos céus, como num trabalho onde todos os trabalhadores recebem a mesma quantia diária, independente de quantas horas cada um trabalhou naquele dia. A consequência dessa visão é um pensamento automático que condena qualquer forma de desigualdade como algo injusto, mesmo quando essa desigualdade é fruto do mérito, do esforço e da livre interação entre indivíduos. A riqueza, nesse prisma, não é vista como um resultado legítimo da criatividade humana e da geração de valor, mas como algo suspeito que precisa ser redistribuído para restaurar uma suposta justiça divina. Mateus, capítulo 19. É mais fácil um camelo passar
pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa moralidade hipócrita católica, disfarçada de preocupação social, tem impacto direto na economia e na política. O Estado passa a ser visto como um instrumento de redenção, um substituto da Igreja na missão de corrigir as injustiças da desigualdade. A política no Brasil católico se reduz a um ciclo vicioso de debates sobre economia, centrados na falsa dicotomia entre ricos e pobres, além das recorrentes denúncias de corrupção. Essa limitação do discurso político não é um acaso, mas uma consequência direta da corrupção cultural promovida pela tradição secular católica. E a deputada Luciana Genro, então logo eu saí daqui, disse que a minha fala é típica de quem protege os ricos. Daí surgem políticas que penalizam o sucesso e glorificam o fracasso, não como um erro de cálculo econômico, mas como um imperativo moral. No Brasil católico, fazer pelos excluídos significa, invariavelmente, aumentar a tributação sobre a riqueza. Qualquer tentativa de reduzir impostos é prontamente rotulada como um governo voltado apenas para os ricos, e muitas vezes até associada a intenções difamatórias ainda mais nefastas. A ironia é que muitos que defendem essas ideias igualitárias se consideram progressistas e acusam todos que deles discordam de não se importarem com a desigualdade econômica e a pobreza, sem notar que seu pensamento é um eco da teologia do cristianismo católico sobre riqueza e pobreza, e é o principal motivo do desastre social e econômico do Brasil católico. A Conferência dos Bispos Católicos da Alemanha confessou que os católicos não fizeram o bastante para lutar contra o comunismo. Dá uma olhadinha nessa matéria aqui, ó. Bispos alemães admitem que a Igreja Católica foi cúmplice de crimes nazistas. E aqui nessa matéria eles dizem: como os bispos não se opuseram à guerra com um sonoro não, eles se tornaram cúmplices. Que a Finlândia e a Dinamarca são os países mais felizes do mundo, com respectivamente 60% e 80% da população composta por ateus, isto é, pessoas que não têm nenhuma crença ou não acreditam em Deus. A desigualdade não é um problema em si, mas um reflexo da diversidade humana em suas diversas circunstâncias. O verdadeiro problema é a mentalidade que condena a prosperidade, idolatra a pobreza e trata a igualdade como uma virtude. É preciso romper com essa armadilha mental que reduz o debate econômico a uma luta entre ricos e pobres. O que realmente importa não é a existência da desigualdade em si, mas sim a integridade das instituições, a ausência de corrupção e a criação de um ambiente propício ao crescimento e a geração de oportunidades para os desiguais em suas diferentes circunstâncias, interesses e possibilidades. Mais do que redistribuir riqueza, é fundamental combater a corrupção, garantir investimentos públicos eficientes, especialmente em educação, que é a verdadeira base para a geração de oportunidades, e em saúde, que contribui para a redução do custo de vida. No entanto, nada disso terá efeito se não houver liberdade para produzir, inovar e prosperar. Uma sociedade próspera não se constrói nivelando todos por baixo, mas sim permitindo que cada indivíduo desenvolva seu potencial ao máximo. A verdadeira justiça não está na igualdade, mas em garantir que cada indivíduo tenha a oportunidade de buscar seu próprio sucesso sem amarras ideológicas travestidas de moralidade. Enquanto o Brasil não se libertar da visão católica na economia, continuará preso ao ciclo de dependência e estagnação. A inveja disfarçada de justiça social não cria riqueza, apenas redistribui a miséria. Neste vídeo são analisadas as consequências da tradição católica na economia. Mas é fundamental também refletir sobre como essa influência se estende a todos os aspectos da sociedade brasileira. Um belo trabalho dos policiais militares e policiais civis que prenderam 4 criminosos sequestradores. Tinha tudo para ser um sucesso a ocorrência, não fosse pelo fato de que tanto o promotor de justiça quanto o juiz de direito na audiência de custódia opinaram e optaram por liberar os 4 sequestradores
Só não liberaram os 4 porque um deles tinha um mandado de prisão em aberto, porque já era um criminoso reincidente, única e exclusivamente com base na versão de uma criminosa que alegou ter sido agredida pelos policiais. Vejam só vocês como é difícil ser policial no Brasil. 3 sequestradores de alta periculosidade foram postos em liberdade, sem nenhum exame de corpo de delito, sem nenhuma prova daquilo que ela falou. A suspeição da riqueza, a culpa por considerá-la um privilégio de poucos, em conjunto com a doutrina do amar ao próximo como a si mesmo e a do perdão incondicional, contribuíram para a construção da figura do criminoso como vítima da sociedade. Além disso, a crença de que rico não vai preso fomentou uma postura leniente em relação à criminalidade quando esta é praticada por aqueles considerados excluídos, reforçando a impunidade sob o pretexto de justiça social cósmica católica. Antes do século XV, o conhecimento era um privilégio de poucos. Livros eram copiados à mão, um processo demorado e caro. Apenas a elite e instituições religiosas tinham acesso ao saber escrito. Sem o monopólio do conhecimento, sem o medo do desconhecido e sem a imposição de dogmas, as religiões serão forçadas a se adaptar ou se tornarão irrelevantes. Infelizmente, o drive principal por trás de crenças não é a veracidade, mas a utilidade, o pertencimento, o conforto, o acalento e a esperança. Especialmente tendo em vista o que observamos, constatamos cotidianamente na política brasileira. Talvez a geração atual continue acreditando no que é mais confortável, continue alienada, mesmo com informação disponível, mas as próximas, em um mundo muito mais permeado pela IA e pela informação dinâmica, podem muito bem ser mais orientadas para a verdade e a busca do conhecimento. A história da humanidade é um ciclo incessante de repetições, especialmente no que se refere à natureza humana. Em 212 a.C., o brilhante Arquimedes de Siracusa, matemático, físico, engenheiro e astrônomo, foi assassinado por um soldado romano que, sem questionar, executava ordens de um exército igualmente pragmático. O pragmatismo cego é a prática sem reflexão, a ação sem consciência. É ele que perpetua os erros dos antepassados, seja para o bem, seja para o mal. Muitos vivem aprisionados na estagnação que a mera praticidade impõe, incapazes de aprimorar o conhecimento herdado do passado. Seu progresso se limita a ajustes técnicos superficiais, pois lhes falta o espírito visionário necessário para enxergar além do óbvio. O Brasil definha sob o peso de uma ignorância pragmática, especialmente na política, que nada mais é do que o reflexo da mentalidade predominante na sociedade. Essa mentalidade, por sua vez, tem suas raízes na corrupção cultural católica, um parasita que inibe o pensamento independente e perpetua a mediocridade nacional. Já havia pensado nisso antes, ou pelo menos suspeitado dessa correlação. Deixe seu comentário para colaborar com mais reflexões sobre o assunto. Expor questões ocultas no aparente para fazer os brasileiros despertarem do sono dogmático, socialista católico, é fundamental para provocar reflexões e inspirar mudanças positivas. Neste canal, é destacado o que a ampla maioria dos brasileiros parece ignorar. Superar esses desafios e alcançar um futuro justo e próspero requer afastamento da influência da moral hipócrita da religião política do Vaticano e da sua filosofia social medieval. Se você chegou até este canal e ainda viu todo o vídeo, você não é um alienado. Busca saber mais e melhor e merece muito reconhecimento e respeito, e poderá até colaborar, inscrevendo-se no canal, deixando o seu like para incentivar outros a conhecerem o conteúdo do canal, e compartilhando este vídeo com seus contatos para ajudar a difundir este conhecimento. Não deixe de ver outros vídeos deste canal.